Com certeza, adaptei completamente a história para um cenário brasileiro, mantendo a trama, o tom e a extensão do original. Meu nome é Helena. Eu tinha 35 anos, era analista de conformidade, de folha de pagamento e mãe de uma menina de 7 anos chamada Laura. Na manhã em que minha filha desmaiou em sua sala de aula do 2º ano do ensino fundamental, ela fizera exatamente o que todos os adultos lhe ensinaram a fazer. Ela sentiu os primeiros sinais de alerta de sua asma. Pegou a bolsinha azul que continha seu inalador de resgate e sua professora a tirou dela. Elaine disse a Laura que ela não precisava. Colocou o inalador dentro de sua mesa e trancou a gaveta. Minutos depois, a Laura desmaiou na frente de seus colegas. A sala ficou em silêncio. Então, um menino de 8 anos chamado João correu para pedir ajuda porque a adulta responsável não se moveu rápido o suficiente. 5 minutos depois, o diretor Roberto recebeu um telefonema que mudou tudo. Não veio de mim. Não veio do meu marido, nem sequer veio do hospital. A pessoa que ligou já sabia o nome de Elaine. Ela também sabia algo sobre aquela sala de aula que Roberto nunca nos contara. Se você acredita que as crianças merecem adultos que ouçam quando algo está errado, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação e curta este vídeo. Isso ajuda histórias como a nossa a alcançar pessoas que entendem por que a responsabilidade importa. Para explicar o que aquele telefonema expôs, preciso voltar ao início daquela manhã. Era a 6ª semana do 2º ano de Laura na Escola Municipal Monteiro Lobato. Laura convivia com a asma há tempo suficiente para reconhecer seus próprios sintomas iniciais. Ela entendia que o inalador era um remédio, não um brinquedo, uma desculpa ou um privilégio. Sua bolsinha azul repousava sobre o ombro dela todas as manhãs. Eu a verificava antes da escola, embora a Laura sempre me lembrasse de que podia fazer isso sozinha. Aqui mesmo, disse ela naquela manhã, batendo na bolsinha através de seu suéter amarelo. Marcos ficou ao nosso lado com sua caneca de viagem, fingindo inspecioná-la como um dos sistemas elétricos que ele consertava para a cidade. Seguro e pronto, ele anunciou. Laura sorriu. Tudo sobre o momento parecia comum. Foi isso que ficou comigo depois. Havíamos preenchido todos os formulários que a escola exigia. O médico de Laura assinara seu plano de asma. A enfermeira da escola o revisara. O diretor Roberto o aprovara. O mais importante, Laura possuía autorização por escrito para carregar e usar seu inalador sem esperar por permissão. Elaine também assinara o plano. Via Laura entrar no prédio naquela manhã sem me perguntar se os adultos lá dentro o honrariam. Eu não estava na sala de aula de Elaine quando a emergência começou. Mas, ao final da investigação, eu tinha o relato de Laura, o relatório médico da enfermeira Teresa, os depoimentos dos alunos, os registros da sala de aula e uma linha do tempo precisa o suficiente para que eu pudesse reconstruir aqueles minutos quase que completamente. A turma voltara ao trabalho silencioso. Quando a Laura notou a mudança em sua respiração, ela parou de escrever e pegou a bolsinha azul. Elaine a viu. Laura, guarde isso e termine sua lição. Laura disse a ela que precisava do inalador. Elaine se aproximou e estendeu a mão. Várias crianças ergueram os olhos. Laura hesitou porque fora ensinada a nunca entregar seu medicamento a outro aluno. Mas Elaine era sua professora.
e Laura acreditava que bons alunos obedeciam a seus professores. Ela colocou o inalador na palma da mão de Elaine. Elaine o virou uma vez, como se inspecionasse algo que interrompera sua aula. Você não precisa disso. Laura tentou explicar que precisava. Elaine disse que ela poderia visitar a enfermeira depois de terminar seu trabalho. Em seguida, levou o inalador para sua mesa, colocou-o na gaveta de cima e girou a pequena chave. A bolsinha azul permaneceu aberta no colo de Laura. No primeiro minuto, a Laura tentou continuar trabalhando. Esse detalhe me doeu quase tanto quanto qualquer outra coisa. Ela estava com medo, mas ainda tentava provar que não estava se comportando mal. Seu lápis parou de se mover. Ela levantou a mão novamente. Elaine disse para ela abaixá-la. As crianças mais próximas da Laura começaram a observá-la em vez de suas lições. João estava sentado a 2 carteiras de distância. Mais tarde, ele diria ao investigador que a Laura parecia assustada e continuava tocando na bolsinha vazia. Quando a Laura tentou se levantar, não conseguiu se manter firme. Sua cadeira se moveu, seu caderno caiu no chão, então a Laura desmaiou ao lado de sua carteira. A sala de aula ficou completamente imóvel. Elaine chamou o nome de Laura, mas não saiu imediatamente da sala nem mandou chamar a enfermeira. João o fez. Ele se levantou da carteira e correu para o corredor. Elaine o chamou de volta. Ele continuou. A enfermaria ficava em outro corredor. João chegou lá sem fôlego e disse a Teresa que a Laura havia caído e não conseguia respirar direito. Teresa não o questionou. Pegou os suprimentos de emergência de Laura, instruiu a secretaria a ligar para o 192 e seguiu João de volta para ir à sala de aula. Quando Teresa entrou, viu a bolsinha azul aberta. Perguntou imediatamente onde estava o inalador de Laura. Por vários segundos ninguém respondeu. Então, uma das crianças apontou para a mesa de Elaine. Elaine admitiu que o havia pego. Teresa usou o medicamento de reserva mantido sob o plano de Laura, enquanto a ajuda de emergência já estava a caminho. Em seguida, instruiu Elaine a destrancar a gaveta. O inalador original ainda estava lá dentro. Aquela gaveta trancada se tornaria mais tarde uma das peças de evidência mais importantes da investigação. Provou que o medicamento não fora perdido. Não caíra da bolsinha de Laura. Laura não o esquecera em casa. Um adulto o tornara deliberadamente inacessível. O diretor Roberto chegou depois que a secretaria o notificou. De acordo com o relatório de Teresa, sua primeira pergunta foi se os outros alunos haviam sido retirados da sala. A segunda foi se algum pai havia sido contatado. A primeira preocupação de Teresa permaneceu a Laura. Ela seguiu o procedimento de emergência da escola, registrou o tempo de resposta e enviou um alerta médico através do sistema do município, porque a Laura tinha um plano de necessidades especiais ativo. Roberto parecia acreditar que estava lidando com um incidente de sala de aula sério, mas contornável. Instruiu Elaine a não discutir o que acontecera. Pediu a um funcionário da secretaria para preparar uma breve notificação para as famílias dos outros alunos. Então, começou a descrever a apreensão como um mal-entendido antes que alguém tivesse concluído uma entrevista. Teresa o corrigiu. O plano de Laura estava atualizado. Laura fora autorizada a usar o inalador. Elaine o removeu mesmo assim. Roberto olhou para Elaine. Pela primeira vez, ela pareceu incerta.
Os paramédicos transportaram a Laura para cuidados adicionais. Teresa enviou o arquivo médico de Laura com eles e me contatou. Quase no mesmo momento, o telefone no escritório de Roberto tocou. O registro do município confirmaria mais tarde que a chamada era da doutora Camila, a secretária adjunta de educação responsável pelos serviços estudantis e acomodações médicas. O alerta de Teresa a alcançara automaticamente. Roberto fechou a porta de seu escritório antes de atender. Ele esperava um pedido rotineiro de um relatório de incidente. Em vez disso, a Camila ordenou que ele preservasse todos os registros ligados a Elaine: e-mails, registros de treinamento, documentos de acomodação, anotações de equipe, tudo. Disse a ele que Elaine não teria mais contato com os alunos enquanto o município revisava o que acontecera. Então, ela o lembrou de algo que o fez parar de falar. Completamente. Elaine já estava sob uma diretiva de acomodação médica do município. Quando Roberto voltou ao corredor, a cor havia sumido de seu rosto. Ele sabia que o inalador dentro daquela mesa trancada não era mais o único problema da escola. E o que quer que aquela diretiva anterior contivesse, ele não nos contara. 2 minutos depois que a Camila encerrou aquela chamada, meu telefone tocou no trabalho. O número pertencia à Escola Monteiro Lobato. Atendi, esperando que a secretaria me dissesse que a Laura esquecera o lanche novamente. Em vez disso, a Teresa se apresentou e disse palavras que nenhum pai está preparado para ouvir. A Laura teve uma emergência de asma grave. Ela está sendo transportada para o hospital municipal. Minha cadeira rolou para trás quando me levantei. Ela está consciente? Ela está respondendo ao tratamento, disse Teresa. O hospital irá avaliá-la. Vou com ela até você chegar. Peguei minha bolsa sem fechar a planilha na tela. Meu supervisor viu meu rosto e perguntou o que acontecera. Minha filha não consegue respirar. Foi tudo o que consegui dizer antes de correr para o elevador. Liguei para o Marcos do estacionamento. Ele estava consertando um painel elétrico dentro de uma garagem municipal. Mas no momento em que disse o nome da Laura, todo o som ao fundo parou de importar. Estou saindo agora, disse ele. A viagem para o hospital levou 14 minutos. Pareceu muito mais longa. Eu ficava ouvindo a frase de Teresa. Uma emergência de asma grave, não uma emergência de asma inesperada, não uma inevitável, uma grave. Quando cheguei ao pronto-socorro, a Teresa estava esperando perto da recepção. Seu uniforme azul escuro estava amassado e ela ainda tinha a pasta médica de Laura debaixo do braço. Ela me levou para dentro sem perder um segundo. A Laura estava acordada. Parecia exausta, mas me reconheceu imediatamente. Sentei-me ao lado dela e peguei sua mão. Mãe, estou aqui. Seus dedos se fecharam em volta dos meus. Então, em uma voz tão baixa que quase não ouvi, ela perguntou: Estou encrencada? Essa pergunta quebrou algo dentro de mim. Não, eu disse. De jeito nenhum. A senhora Elaine disse que eu não deveria usar. Você deveria usar. Você fez exatamente o que te ensinamos. Seus olhos se encheram de confusão em vez de alívio, mas ela aceitou. Olhei para a Teresa do outro lado da sala. A enfermeira baixou o olhar por meio segundo. Foi quando soube que o problema da escola ia muito além de uma resposta tardia. O Marcos chegou momentos depois, ainda usando sua camisa de trabalho cinza.
Ele parou ao lado da cama de Laura e se forçou a respirar lentamente antes de falar. Oi, pequena, disse ele. A Laura estendeu a mão para ele. Ele se inclinou com cuidado e apoiou a testa na dela. Assim que o médico confirmou que a Laura estava estável e precisava de observação em vez de intervenção de emergência adicional, o Marcos foi para o corredor comigo. O que aconteceu? Ele perguntou. Contei a ele tudo o que a Laura havia dito. Sua expressão endureceu. Ela pegou o inalador? A Teresa nos seguiu até o corredor. Sim, disse ela. Onde estava quando você chegou lá? A Teresa hesitou, não por não ter uma resposta, mas por entender o que significava. Dentro da mesa da senhora Elaine. O Marcos a encarou. A mesa estava trancada, acrescentou a Teresa. Ele se virou e pressionou as duas mãos na cintura. Eu conhecia aquela postura. Era como ele se controlava antes de ter controle de suas palavras. Ela trancou o remédio da nossa filha. A Teresa assentiu. Usei o medicamento de reserva armazenado sob o plano da Laura. Os serviços de emergência já estavam a caminho. E a professora? Perguntou o Marcos. Ela foi afastada da sala de aula enquanto o município investiga. Essa resposta não o satisfez. Não me satisfez também, mas a Laura estava a poucos metros de distância e me recusei a deixar nossa raiva se tornar outra coisa assustadora que ela tivesse que administrar. O diretor Roberto chegou ao hospital mais tarde naquela tarde. Ele veio carregando uma pasta e a expressão cuidadosa de alguém que ensaiou cada frase no elevador. Senhor e senhora Mendes, primeiro, quero que saibam o quanto lamentamos que a Laura tenha passado por isso. O Marcos cruzou os braços. Passado pelo quê? O Roberto olhou para a sala de tratamento. Um incidente médico? Não, disse o Marcos. O que a professora de vocês fez? Os olhos de Roberto voltaram para mim, como se eu fosse mais fácil de acalmar. Parece ter havido uma confusão sobre quando a Laura deveria acessar seu inalador. Confusão por parte de quem? Perguntei. Ainda estamos apurando as informações. A Elaine assinou o plano da Laura. O Roberto ajustou a pasta em suas mãos. Entendo. Então por que você está chamando de confusão? Ele disse que o município precisava de tempo para falar com todos os envolvidos. Sua linguagem era polida, mas eu trabalhava com conformidade. Passava meus dias lendo explicações que as pessoas escreviam quando queriam que um registro soasse mais limpo do que a decisão subjacente. O Roberto continuava usando frases passivas. O inalador fora removido. O acesso fora atrasado. Um evento médico ocorrera. Nenhuma vez ele disse que a Elaine pegou o inalador da Laura, trancou-o em sua mesa e se recusou a devolvê-lo. O Marcos também notou. Você sabia que o inalador estava dentro daquela gaveta? Ele perguntou. Fui informado depois que a enfermeira chegou. Quem a destrancou? A senhora Elaine forneceu o acesso. Essa resposta tornou a situação ainda mais clara. A Elaine manteve a chave enquanto a Laura estava lutando. O Roberto continuou explicando que a Elaine permaneceria afastada dos alunos durante a análise preliminar. Então, perguntei sobre o telefonema. O que a secretária adjunta te disse? Sua compostura mudou, apenas ligeiramente, mas eu vi. Este assunto foi elevado ao nível do município. Não foi essa a minha pergunta. O município ordenou a preservação formal dos registros relevantes. Por quê? Isso faz parte da análise. O Marcos deu um passo em sua direção. Você sabia de algo sobre essa professora? O Roberto negou imediatamente essa conclusão.
Perguntei-lhe diretamente se houvera um problema anterior envolvendo a Elaine e o plano médico de um aluno. Ele disse que não podia discutir assuntos confidenciais de pessoal. Isso não era o mesmo que dizer não. O Roberto nos deixou sua pasta. Continua uma declaração impressa sobre a investigação, informações de contato do município e uma cópia do plano de necessidades especiais de Laura. Depois que ele partiu, sentei-me ao lado da Laura enquanto ela dormia. Li cada página. A autorização do médico dela estava atualizada. A permissão de autoadministração era clara. O plano afirmava que a Laura podia usar o inalador sempre que reconhecesse os sintomas. Ela não. Precisava terminar uma tarefa. Não precisava esperar pela enfermeira. Não precisava da aprovação de Elaine. Na parte inferior da página de reconhecimento, havia 4 assinaturas. A minha, a do Marcos, a da Teresa e a de Elaine. Fiquei olhando para a assinatura de Elaine por um longo tempo. Ela não havia entendido mal o plano. Ela o reconhecera por escrito e então pegara o remédio de Laura mesmo assim. Quando a Laura acordou, viu o documento em minhas mãos. É o meu papel da asma? Sam, dizia que eu podia? Aproximei-me. Dizia que você podia. Você seguiu a regra. A Laura olhou para a janela do hospital. Por um momento não disse nada. Então sussurrou. A senhora Elaine disse que a regra não importava na sala dela. Olhei para a assinatura de Elaine novamente. Foi nesse momento que parei de perguntar se ocorrera um erro. A única questão que restava era quantos adultos já sabiam que poderia acontecer. A Laura voltou para casa na tarde seguinte. Fisicamente, ela estava melhorando. Emocionalmente, parecia estar encolhendo. Antes da emergência, sua bolsinha azul do inalador ficava pendurada ao lado da mochila, perto da porta da frente. Na primeira noite em casa, encontrei-a dentro de uma gaveta da cozinha, sob uma pilha de panos de prato. Por que você a colocou aí? Perguntei. A Laura manteve a atenção no desenho que estava colorindo. Não quero que ninguém veja. Por que não? Ela pressionou o giz de cera verde com mais força no papel. Eles podem pensar que estou tentando fugir de algo. Sentei-me em frente a ela. Seu inalador não é uma desculpa. Eu sei, mas ela não parecia convencida. Foi a primeira vez que entendi que a responsabilidade não podia ser medida apenas pelo que aconteceu com a Elaine. Mesmo que o município a demitisse na manhã seguinte, a Laura ainda se lembraria de entregar seu medicamento, porque um adulto lhe dissera que ser obediente importava mais do que confiar em si mesma. 2 dias após a emergência, o município realizou sua primeira reunião formal conosco. Marcos e eu entramos na escola Monteiro Lobato pela entrada administrativa. O prédio parecia exatamente como antes. Obras de arte das crianças cobriam as paredes. Uma árvore de papel cheia de folhas de laranjeira ficava perto da secretaria. Nada no local parecia perigoso. O Roberto sentou-se na cabeceira da mesa da sala de reuniões. Um representante do município ocupava a cadeira ao lado dele. A Teresa sentou-se à nossa frente com sua documentação. A Elaine não estava presente. Sua declaração preliminar, por escrito, fora adicionada ao arquivo de revisão. O Roberto começou expressando preocupação com a Laura. Em seguida, repetiu que o município estava investigando uma falha de comunicação. Coloquei o plano de necessidades especiais assinado de Laura sobre a mesa. Que comunicação estava faltando?
O representante do município disse que o objetivo da reunião era estabelecer fatos em vez de chegar a conclusões. Tudo bem, respondi. Vamos estabelecê-los. Perguntei se a Laura tinha permissão para carregar o inalador. A Teresa respondeu primeiro. Sim. Perguntei se a autorização estava atualizada. Sim. Perguntei se a Elaine recebera o plano. O Roberto se mexeu na cadeira. A Teresa respondeu novamente. Sim. Ela assinou? Sam. Então que parte não estava clara? Ninguém respondeu. O Roberto abriu a declaração de Elaine. De acordo com o relato dela, a Laura pegou o inalador durante o horário de trabalho independente. Elaine acreditava que a Laura estava tentando deixar a tarefa antes de se dar tempo para se acalmar. A frase fez o Marcos se inclinar para a Fionn de frente. Se acalmar. O representante do município continuou lendo. Elaine afirmou que pretendia enviar a Laura à enfermeira depois que a lição fosse concluída. Ela descreveu a tomada do inalador como uma decisão temporária de gerenciamento de sala de aula. Anotei a frase no meu bloco de notas. Decisão temporária de gerenciamento de sala de aula. Era assim que a Elaine descrevia trancar o medicamento de resgate de uma criança de 7 anos. Ela negou tê-lo pego? Perguntei. Não. Ela negou tê-lo trancado em sua mesa? Não. Ela negou ter dito a Laura que não precisava? O Roberto disse que alguns depoimentos de alunos ainda estavam sendo revisados. A Teresa se virou para ele. Ouvi a Elaine reconhecer essa declaração na sala de aula. A sala mudou. O Roberto a encarou. Você a ouviu admitir ter dito isso? A Teresa permaneceu calma. Quando perguntei por que o inalador estava trancado em sua mesa, ela disse que acreditava que a Laura não precisava e estava tentando evitar completar seu trabalho. O representante do município tomou notas. Observei o Roberto. Ele não parecia mais a pessoa que liderava a reunião. Perguntei a Teresa se ela já havia discutido o acesso ao inalador de Laura com a Elaine antes daquele dia. A Teresa olhou para o representante do município, depois para o Roberto. Sim. Quando? Durante a reunião de acomodação antes do início das aulas. Algo depois disso? Outra pausa. Sim. O Roberto colocou uma mão sobre a mesa. Teresa, devemos nos ater ao escopo do incidente atual. A voz de Teresa permaneceu firme. Está dentro do escopo. Ela explicou que, durante a segunda semana de aula, a Elaine a contatou sobre a Laura usar o inalador antes da educação física. A Elaine acreditava que a Laura deveria se reportar à enfermeira a cada vez, em vez de carregá-lo. A Teresa a lembrou de que a Laura tinha autorização de autoadministração. Ela seguiu essa conversa com uma mensagem por escrito. Você ainda a tem? Perguntei. A ordem de preservação do município inclui minha conta de e-mail. O que a mensagem dizia? A Teresa recitou a parte importante. A Laura estava autorizada a carregar e usar independentemente o inalador. A equipe da sala de aula não deve atrasar, confiscar ou condicionar o acesso a ele. O Marcos olhou diretamente para o Roberto. Então ela foi avisada. O Roberto disse que a mensagem precisava ser revista no contexto. Que contexto faz não confiscar significar que ela pode trancá-lo em uma mesa? Perguntou o Marcos. O representante do município interveio antes que a discussão se tornasse uma briga. Confirmou que o e-mail de Teresa seria incluído na investigação. Perguntei por que a mensagem não nos fora revelada no hospital. O Roberto respondeu que ainda não havia revisado todas as comunicações.
Isso poderia ser verdade, mas algo em sua voz me disse que o e-mail de Teresa não era o documento que ele mais temia. A reunião continuou pela linha do tempo da emergência. Os depoimentos dos alunos confirmaram que a Laura pedira o inalador mais de uma vez. O auxiliar de sala estava ajudando outra turma na hora, deixando a Elaine como a única adulta presente. O relato inicial de João foi breve. A Laura disse que precisava do remédio dela. A senhora Elaine pegou, a Laura caiu, o João correu. Não havia nada ensaiado nisso, nada dramático. Apenas 4 fatos de um menino de 8 anos que entendera a emergência com mais clareza do que sua professora. Perto do final da reunião, voltei ao telefonema. A doutora Camila disse ao Roberto que a Elaine já estava sob uma diretiva de acomodação médica. O que isso significa? O representante do município fechou a pasta pela metade. Esse assunto faz parte da análise independente. A diretiva existia antes de a Laura entrar na turma da Elaine. Sam, a cadeira de Marcos arranhou o chão quando ele se mexeu. Por que ela ainda era responsável por crianças com planos médicos? O Roberto respondeu antes que o representante pudesse. O assunto anterior fora resolvido. A Teresa baixou o olhar. Foi uma reação pequena, mas eu notei. Como foi resolvido? Perguntei. Uma ação corretiva foi designada. Foi concluída? O Roberto disse que o município estava verificando o registro. Novamente, sua resposta evitou a única palavra que importava. Sim. Perguntei se a diretiva anterior viera de uma reclamação envolvendo outro aluno. O representante do município disse que as regras de privacidade o impediam de discutir sobre aquela criança. Não foi isso que perguntei. Existia outra reclamação de acomodação? A sala permaneceu em silêncio. Finalmente ela respondeu. Sim, uma palavra. Foi tudo o que foi preciso. A Elaine não apenas ignorara o plano da Laura. Ela já fora objeto de outra reclamação de acomodação médica. Uma ação corretiva fora ordenada. O Roberto alegou que o assunto estava resolvido. No entanto, ninguém naquela mesa pôde nos mostrar a prova de que o treinamento exigido realmente acontecera. Quando a reunião terminou, Marcos e eu caminhamos para o estacionamento sem falar. Na entrada principal, olhei para as janelas do escritório. 2 dias antes, eu acreditava que a história começara quando a Elaine trancou o inalador de Laura em sua mesa. Agora, eu entendia que começara muito antes de a Laura entrar naquela sala de aula, e alguém já tivera a chance de evitá-la. A doutora Camila nos contatou na manhã seguinte. Sua voz era comedida e ela não ofereceu desculpas pelo município. Perguntou se poderíamos nos encontrar no prédio da administração central em vez de na escola Monteiro Lobato. O Roberto não compareceria. Quando Marcos e eu chegamos, a Camila já havia preparado cópias dos documentos que estava legalmente autorizada a discutir conosco. Ela começou com o telefonema. Quando a enfermeira Teresa enviou o alerta médico, o sistema identificou a Elaine como a professora da sala, explicou ela. O nome dela correspondia a uma diretiva ativa de serviços estudantis. Que tipo de diretiva? Perguntei. Uma diretiva de acomodação médica corretiva. A Camila não podia fornecer informações privadas sobre a outra criança, mas explicou os fatos administrativos. No ano letivo anterior, uma família relatou que a Elaine atrasara uma acomodação aprovada porque acreditava que interferia nas expectativas da sala de aula. O município revisou essa reclamação. A Elaine foi instruída a completar um treinamento formal sobre autonomia médica do aluno.
conformidade com a acomodação e limites de resposta a emergências. O Roberto recebeu a responsabilidade de garantir que o treinamento ocorresse. Quanto tempo ele teve? Perguntei. 30 dias. Ele o relatou como concluído? A Camila deslizou uma cópia de uma lista de verificação administrativa pela mesa. A linha ao lado do requisito de treinamento de Elaine estava marcada como resolvido. As iniciais de Roberto apareciam ao lado. O Marcos olhou para a página. Então ele deu o visto. Ele representou o assunto corretivo como resolvido, disse a Camila. Mas foi? Não encontramos um certificado de conclusão, registro de presença, inscrição em treinamento ou verificação do instrutor. Examinei a lista de verificação. No meu trabalho, lidava com registros de conformidade todos os dias. Uma caixa marcada como concluído não significava nada se não existisse um documento de suporte. Alguém pediu a ele uma prova antes de a Laura ser designada para a Elaine? O sistema confiava na certificação do diretor. Aí estava. Não uma conspiração dramática, não um acordo secreto. Algo mais comum e, à sua maneira, mais assustador. Um administrador marcou uma caixa. Todos abaixo dele presumiram que o trabalho havia sido feito. O que o Roberto diz que aconteceu? Perguntei. Ele diz que instruiu verbalmente a Elaine a completar o treinamento e acreditou que ela havia cumprido. Acreditou. A Camila não o defendeu. A análise independente determinará se suas ações satisfizeram sua responsabilidade de supervisão. O Marcos empurrou a lista de verificação de volta. Minha filha foi colocada naquela sala de aula porque ele acreditou em algo. A Camila permitiu que a frase permanecesse. Ela explicou por que ordenou a preservação imediata dos registros. A emergência atual envolve a mesma categoria de conduta abordada pela diretiva anterior. Isso criou o risco de que e-mails, anotações ou registros de treinamento relevantes pudessem ser perdidos através de cronogramas de exclusão comuns ou alterados depois que as pessoas percebessem sua importância. Você acredita que alguém os teria destruído? Perguntei. Não faço alegações sem provas, respondeu ela. A preservação nos impede de precisar adivinhar. Essa resposta foi a primeira do município que pareceu completamente honesta. O Roberto foi colocado em licença administrativa mais tarde naquela tarde. O anúncio do município chamou de um passo neutro durante a investigação, mas o significado prático era claro. Ele não controlava mais os registros, não supervisionava mais a equipe que estava sendo entrevistada e não decidia mais o que as famílias eram informadas. O Marcos leu o anúncio 2 vezes na nossa bancada da cozinha. Quero a Laura fora da Monteiro Lobato. A Laura estava no andar de cima, então mantivemos nossas vozes baixas. Eu entendo. Não. Quero dizer permanentemente. Nova escola, novo município, se for preciso. Não sabemos o que a Laura vai querer. Ela tem 7 anos. Ela ainda é quem tem que sentar na sala de aula. O Marcos pressionou as 2 palmas na bancada. Não vou mandá-la de volta para aquele prédio. A Elaine se foi. O Roberto se foi. Por enquanto. Isso não pode ser apenas sobre o que nos deixa menos com medo. Seu rosto mudou. Você acha que estou tornando isso sobre mim? Acho que estamos ambos apavorados, mas se decidirmos que aquele prédio é perigoso demais para a Laura para sempre, ela pode ouvir que nunca poderá voltar a um lugar onde alguém a assustou. E se a mandarmos de volta cedo demais, falharemos com ela de uma maneira diferente. Nenhum de nós tinha uma resposta. Naquela noite,
A Laura parou no pé da escada, segurando a bolsinha azul. Não sei há quanto tempo ela estava ouvindo. Vou para uma escola diferente? Ela perguntou. O Marcos imediatamente suavizou. Estamos resolvendo isso. A senhora Elaine vai voltar? Não, eu disse. E o senhor Roberto? Ele não está trabalhando na escola agora. A Laura virou a bolsinha nas mãos. Os professores de outras escolas pegam inaladores? Nenhum professor deveria pegar o seu. Não foi isso que perguntei. Sua pergunta nos silenciou. Ela não queria mais saber o que as regras diziam. Queria saber se os adultos as obedeciam. Ajoelhei-me na frente dela. Vamos garantir que os adultos ao seu redor entendam exatamente o que são obrigados a fazer. A senhora Elaine entendeu. Não havia argumento contra isso. A Laura colocou a bolsinha no degrau de baixo e voltou para seu quarto. O Marcos sentou-se ao meu lado depois que ela saiu. Pela primeira vez desde a emergência, sua raiva desapareceu completamente. Ela não confia mais em nenhum deles, disse ele. Ainda não. A análise independente do município se expandiu na semana seguinte. Os investigadores coletaram o reconhecimento assinado de Elaine, o aviso de Teresa, o registro da reclamação anterior, a diretiva corretiva de Camila, a lista de verificação de conformidade de Roberto, os registros do sistema de treinamento, os horários da resposta de emergência, os depoimentos da sala de aula e o inalador recuperado da mesa. O Roberto forneceu uma explicação por escrito. Admitiu ter designado o treinamento, mas alegou que a Elaine lhe dissera mais tarde que o completara. Não solicitou um certificado. Não verificou o sistema de presença. Não fez o acompanhamento com o escritório de Camila. Simplesmente marcou o assunto como resolvido. O município então nos notificou que o Roberto não estava mais apenas supervisionando uma investigação sobre a Elaine. Sua própria conduta estava agora sob análise formal. Quando li aquele aviso, pensei em sua primeira visita ao hospital, a linguagem passiva, o contexto ausente, a maneira como seu rosto mudou quando mencionei a ligação de Camila. Ele não estava confuso. Reconhecera a diretiva imediatamente. O telefonema o assustou porque o registro que a Camila ordenou que fosse preservado não parava na mesa de Elaine. Levava diretamente à dele. A análise independente durou várias semanas. Durante esse tempo, nossa casa começou a girar em torno de 2 relógios completamente diferentes. Um media entrevistas, prazos, solicitações de documentos e avisos do município. O outro media a recuperação de Laura. O primeiro relógio se movia rapidamente. O segundo, não. Laura dormia com a porta do quarto aberta. Perguntava quem estaria em um cômodo antes de entrar. Se um adulto a corrigisse, mesmo que gentilmente, ela ficava quieta e observava suas mãos. Sua terapeuta nos disse para não forçar conversas sobre a sala de aula. Precisávamos responder a Laura honestamente quando ela fizesse perguntas, mas não podíamos torná-la responsável por nos ajudar a construir o caso. Essa distinção era importante. A investigação pertencia aos adultos, a recuperação pertencia a Laura. Os depoimentos dos alunos chegaram de forma resumida. Eram notavelmente consistentes. Um aluno viu Laura abrir a bolsinha azul. Outro a ouviu dizer que precisava do inalador. 2 crianças viram Elaine colocá-lo dentro de sua mesa. O depoimento gravado de João permaneceu o mais simples. A Laura disse que não conseguia respirar direito. A senhora Elaine pegou o remédio azul. A Laura caiu. Então fui chamar a enfermeira Teresa. O investigador perguntou por que ele saiu depois que Elaine o mandou voltar.
João respondeu: porque a Laura precisava de uma enfermeira. Ele não se apresentou como corajoso. Não entendia por que os adultos continuavam perguntando. Alguém precisava de ajuda. Então ele a encontrou. O relatório de emergência de Teresa estabeleceu o tempo. Ela respondeu depois que João chegou ao seu escritório. O medicamento de reserva foi administrado sob o plano de Laura. Os serviços de emergência já estavam sendo contatados. O inalador original permaneceu trancado na mesa de Elaine até que Teresa exigiu o acesso. A entrevista formal de Elaine foi mais complicada. Ela reconheceu ter pego o inalador, mas negou a intenção de colocar Laura em perigo. Disse que Laura já o pegara em momentos que Elaine considerava desnecessários. Acreditava que os alunos precisavam aprender que o desconforto não os isentava automaticamente da responsabilidade da sala de aula. Quando questionada se entendia a autorização de autoadministração de Laura, Elaine disse que acreditava que os professores mantinham o poder de decisão sobre as interrupções na sala de aula. Então, os investigadores mostraram a ela o aviso de Teresa. Não atrase, confisque ou condicione o acesso. Elaine afirmou que interpretou a mensagem como uma orientação geral em vez de uma restrição absoluta. O investigador perguntou qual parte de não confisque permitia que ela trancasse o inalador. A resposta dela mudou. Disse que planejara devolvê-lo depois que Laura terminasse a lição. Essa declaração conectou o medicamento diretamente à punição. O acesso seria restaurado apenas após o cumprimento. O município não precisava adivinhar o que Elaine pretendia. Ela mesma explicou. A entrevista de Roberto seguiu um padrão semelhante. Admitiu ter recebido a diretiva de Camila. Admitiu a responsabilidade de verificar o treinamento. Admitiu ter marcado o assunto como resolvido, mas argumentou que sua falha era administrativa e separada da decisão de Elaine na sala de aula. Ele não poderia ter previsto que ela confiscaria um inalador. Os registros o contradiziam. A reclamação anterior envolvia o mesmo comportamento subjacente. Elaine sobrepondo-se a uma acomodação aprovada porque acreditava que a autoridade da sala de aula vinha primeiro. O treinamento corretivo fora ordenado exatamente por essa razão. A responsabilidade de Roberto existia porque o risco já havia sido identificado. Sua falha não forçou Elaine a pegar o inalador de Laura, mas permitiu que ela permanecesse na mesma posição sem correção verificada. Os advogados do município nos contataram antes que o relatório final fosse emitido. Propuseram cobrir as despesas médicas pendentes de Laura e um período limitado de terapia. Em troca, o acordo descreveria o incidente como uma interrupção não intencional no acesso à medicação. Li essa frase 3 vezes. Interrupção. Soava limpo, inofensivo, quase. Apagava o fato de Elaine ter pego o inalador da mão de Laura. Apagava o cheitas à gaveta trancada. Apagava o aviso de Teresa. Apagava-os a reclamação anterior. Apagava o falso senso de conclusão de Roberto. Marcos quis rejeitá-lo imediatamente. Concordei, mas pedi que me deixasse responder por escrito. Minha resposta foi curta. Não assinaríamos nenhum acordo que exigisse uma descrição imprecisa do que aconteceu. Estávamos preparados para discutir cuidados médicos, terapia e reformas de segurança. Após a conclusão dos resultados independentes, não chamaríamos um confisco deliberado de um atraso acidental.
Os advogados perguntaram se estávamos buscando admissões públicas. Disse a eles que estávamos buscando um registro preciso. Havia uma diferença. Não queria o nome de Laura nas manchetes. Não queria estranhos debatendo sua condição médica. Queria que os adultos responsáveis não pudessem repetir a mesma conduta sob a proteção de uma linguagem suavizada. Uma noite depois que enviei essa resposta, encontrei Laura sentada no chão de seu quarto. A bolsinha azul estava ao lado dela. Ela tirara o inalador e o colocara no tapete. É ruim se eu nem sempre souber? Ela perguntou. Não. E se eu precisar? Você conhece os sinais que seu médico te ensinou? Mas e se eu estiver errada? Sentei-me ao lado dela. Então você diz a um adulto ou usa o plano que fizemos. Você não é punida por perguntar. Laura mexeu na borda da bolsinha. A senhora Elaine disse que eu estava tentando parar de trabalhar. Eu sei. Eu ia terminar. Eu sei. Seus olhos se encheram. Eu tentei dizer a ela. Você tentou. Ela não acreditou em mim. Não. Laura olhou para o inalador. Eu quebrei uma regra? Não, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Ela pensou sobre isso. Então a senhora Elaine quebrou. Sam, foi a primeira vez que a respondi tão diretamente. Até então, eu me concentrara em tranquilizá-la. Você está segura. Você não fez nada de errado. Os adultos estão resolvendo. Mas a Laura precisava de algo mais claro. Precisava da verdade colocada onde a culpa estivera. Sim, repeti. A senhora Elaine quebrou a regra. O senhor Roberto não garantiu que ela a seguisse. Nada disso pertence a você. Laura respirou fundo. Em seguida, devolveu o inalador à bolsinha. Não a colocou sobre o ombro, mas a deixou em cima da escrivaninha, em vez de escondê-la em uma gaveta. Essa pequena mudança significou mais para mim do que qualquer carta que o município enviara. 2 dias depois, a Camila ligou. A análise independente estava completa. O conselho receberia os resultados na manhã seguinte. Ela não podia divulgar as conclusões antes do lançamento oficial, mas seu tom mudara. A incerteza se fora. Cada registro importante fora verificado. Cada testemunha fora entrevistada. Cada explicação fora comparada com os documentos. O município estava pronto para declarar o que aconteceu. Por semanas, Elaine e Roberto confiaram na ambiguidade. Agora não havia mais para onde se esconder. O relatório chegou às 9h da manhã seguinte. Tinha 43 páginas. Não o li do início. Fui direto para as conclusões. A primeira conclusão afirmava que Laura possuía autorização válida para carregar e usar independentemente seu inalador de resgate. A segunda afirmava que Elaine recebera, revisara e assinara essa autorização. A terceira afirmava que Elaine removeu deliberadamente o inalador depois que Laura tentou usá-lo. A quarta afirmava que Elaine condicionou sua devolução à conclusão do trabalho de sala de aula por Laura. A quinta afirmava que o atraso resultante contribuiu para a emergência médica. Não houve mal-entendido, nem falha de comunicação, nem interrupção não intencional. O relatório chamou a ação pelo que era: uma violação deliberada da acomodação médica de Laura. Então cheguei à sessão de Roberto. Ele recebera a diretiva corretiva anterior. Fora responsável por garantir que Elaine completasse o treinamento exigido. Marcara o assunto como resolvido sem obter prova. O relatório concluiu que sua falha permitiu que um risco de acomodação identificado permanecesse não resolvido. Não alegou que Roberto disse a Elaine para confiscar o inalador. Não precisava.
Sua responsabilidade vinha de saber que a ação corretiva era necessária e não garantir que acontecesse. Marcos leu as conclusões finais ao meu lado. Quando terminou, colocou o relatório sobre a mesa. Então é isso. As conclusões são finais. Pensei que me sentiria melhor. Eu entendi. Por semanas queríamos a verdade escrita claramente. Agora estava. Laura ainda havia desmaiado. O relatório podia corrigir o registro. Não podia apagar a sala de aula. O município demitiu Elaine após concluir seu processo administrativo disciplinar. Ela contestou a decisão, argumentando que fizera um julgamento momentâneo sob pressão da sala de aula. O município manteve a demissão. Meses depois, a Secretaria Estadual de Educação concluiu sua análise separada sobre o registro funcional de Elaine no cadastro de profissionais do magistério. Concluiu que a interferência deliberada de Elaine com a medicação de resgate, autorizada, combinada com a violação anterior da acomodação, tornava-a inabilitada para reassumir cargo público como professora em qualquer rede de ensino do Estado. Roberto permaneceu em licença enquanto o conselho considerava as conclusões da supervisão. Antes que uma audiência final de emprego ocorresse, ele apresentou sua demissão. Sua declaração por escrito expressava pesar por os procedimentos estabelecidos não terem sido seguidos. Não mencionou sua entrada de conformidade não suportada. Não se desculpou diretamente com a Laura. Em outros tempos, essa omissão me deixaria furiosa. A essa altura, eu entendia que a responsabilidade não exigia que o Roberto se tornasse a pessoa que eu gostaria que ele fosse. O registro não dependia mais de sua honestidade. Teresa permaneceu na escola Monteiro Lobato. O relatório reconheceu especificamente que sua resposta, documentação e alerta médico seguiram o plano de Laura. Ainda assim, ela carregava culpa. Quando visitou a Laura, disse-me que ficava repassando o aviso anterior que enviara a Elaine. Eu deveria ter escalado quando ela questionou a autorização de autoadministração. Você a corrigiu, eu disse. Você documentou. Eu sabia que ela não concordava. Você não é responsável por a Elaine ter escolhido não ouvir. As palavras soaram familiares, porque eram a mesma verdade que eu continuava ensinando a Laura. Uma ferida podia explicar a culpa sem tornar a culpa precisa. Após as conclusões, o município voltou às discussões de acordo. Desta vez, a linguagem correspondia ao relatório. A resolução cobria despesas médicas, terapia contínua, cuidados futuros ligados ao incidente, auditorias de acomodação independentes, treinamento verificado da equipe, notificação direta aos pais após interferência na medicação e escalonamento automático do município quando um funcionário obstruía a medicação de resgate autorizada. O treinamento não podia mais ser marcado como concluído sem registros de suporte. Os diretores eram obrigados a verificar a presença e a certificação através do sistema do município. As enfermeiras receberam autoridade de escalonamento direto quando a equipe desafiava os planos de autoadministração. Nenhuma regra de sala de aula poderia sobrepor-se ao acesso de emergência. Os termos financeiros permaneceram confidenciais. As reformas, não. Marcos e eu concordamos com a resolução porque protegia a Laura sem transformá-la em um símbolo público que ela nunca pediu para se tornar. Não houve coletiva de imprensa, nem multidão dramática do lado de fora da escola, nem celebração quando a Elaine foi declarada inabilitada para a rede pública
ou o Roberto renunciou. Os momentos mais importantes ainda aconteciam silenciosamente em casa. Laura começou a dormir com a porta do quarto fechada novamente. Parou de perguntar se todos os adultos em uma sala sabiam sobre seu inalador. Voltou às suas consultas pediátricas sem presumir que alguém a acusaria de exagerar. Mas ela não decidira onde frequentar a escola. O município ofereceu uma transferência para outra escola primária. Marcos preferia. Eu entendia o porquê. Um prédio novo significava nenhuma mesa trancada, nenhum corredor familiar e nenhuma sala de aula ligada à emergência. Laura estudou o folheto de transferência na mesa da cozinha. A enfermeira Teresa trabalha lá? Ela perguntou. Não. O João vai estar lá? Não. Eles conhecem o meu plano? Conheceriam antes de você começar. Ela empurrou o folheto para longe. E se a professora deles também não ouvir? Marcos sentou-se ao lado dela. Então nós te tiramos. Laura olhou para ele. E se eu não quiser sair? Ele olhou para mim. A pergunta nos pegou de surpresa. Você não precisa decidir agora, eu disse. Posso ver a Monteiro Lobato primeiro? A expressão de Marcos se contraiu. Por quê? Quero ver se ainda parece assustador. Sua terapeuta explicara que o medo às vezes crescia quando todos os lembretes eram evitados. Mas ninguém faria a Laura voltar apenas para provar coragem. Se formos, eu disse, podemos sair no momento em que você quiser. A senhora Elaine vai estar lá? Não. O senhor Roberto? Não. A enfermeira Teresa? Sam. Laura tocou a bolsinha azul que repousava sobre a mesa. Posso ficar com isso o tempo todo? Sam. Mesmo que eu não precise? Sam. Ela olhou para o Marcos. Ele queria protegê-la, dizendo não ao prédio inteiro. Via a luta em seu rosto. Finalmente ele assentiu. O tempo todo. Pela primeira vez desde a emergência, a Laura levantou a alça e colocou a bolsinha sobre o ombro. Ela não prometeu voltar, apenas pediu para olhar. Mas essa decisão pertencia a ela. E depois de tantos adultos terem tentado decidir o que a Laura precisava sem ouvi-la, Marcos e eu sabíamos que não podíamos tirar essa escolha. Visitamos a escola Monteiro Lobato em uma tarde tranquila, quando os alunos já haviam ido para casa. A Teresa nos encontrou na entrada principal. Não estendeu a mão para assistir a Laura. Não perguntou se a Laura se lembrava dela. Simplesmente sorriu e disse, fico feliz que você veio. A Laura ficou entre Marcos e eu com a bolsinha azul sobre o ombro. Sua mão permaneceu em volta da minha. Começamos pela enfermaria. A Teresa mostrou o medicamento de reserva em seu local designado, explicou que o novo sistema do município a notificava ao diretor, aos serviços estudantis e aos pais da criança se algum membro da equipe relatasse interferência em uma acomodação. A Laura ouviu sem falar. Então ela perguntou, uma professora ainda pode me dizer para esperar? Não, disse a Teresa. Se você acredita que precisa do seu inalador, você o usa. E se eles acharem que estou errada? Eles ainda não o tiram de você. A Laura olhou para mim. A Teresa respondera exatamente a pergunta, sem discurso, sem promessa de que todo adulto sempre tomaria a decisão certa, apenas um limite claro. A escola nomeou um diretor interino enquanto concluía a busca pelo substituto de Roberto. Um coordenador de serviços estudantis do município se juntou a nós brevemente para explicar que cada membro da equipe, designado para a Laura, completara um treinamento de acomodação verificado. Os registros de conclusão estavam disponíveis para nós. Para a maioria dos pais, uma pasta de certificados poderia parecer excessiva.
para mim, importava. O município não estava mais nos pedindo para confiar em uma caixa marcada. Estava nos mostrando a prova por baixo dela. A nova sala de aula da Laura ficava do outro lado do corredor da antiga de Elaine. Sua nova professora, a senhora Salles, esperava perto da porta. Não fez uma grande promessa sobre manter a Laura segura. Mostrou a Laura onde ela poderia sentar, onde os materiais da sala de aula eram guardados e como os alunos sinalizavam se precisassem ir à enfermaria. Em seguida, apontou para a bolsinha azul. "Você fica com isso", disse ela. "Nunca precisa me dar." A Laura estudou seu rosto. Mesmo durante uma prova. E se eu não tiver terminado? O trabalho pode esperar. A Laura entrou na sala. Não havia alunos dentro. As cadeiras repousavam de cabeça para baixo nas mesas. Uma luz da tarde se estendia pelo chão. A Laura caminhou lentamente em direção a um dos assentos. Colocou a mão em seu encosto. Em seguida, olhou pela porta aberta em direção a outra sala de aula. Ela sabia qual era. Não fingimos o contrário. "Quer ir?" perguntou o Marcos. A Laura considerou a pergunta. "Podemos ficar mais um minuto?" "Claro." Ficamos ali sem forçar o silêncio a significar nada. Depois de um tempo, a Laura perguntou se o João estaria na turma da senhora Salles. Ele estaria. Esse fato importava para ela. João a visitara uma vez após a emergência com um cartão assinado pela turma. Ele desenhara uma foto de si mesmo correndo por um corredor com a Teresa esperando na outra ponta. Abaixo, com uma caligrafia irregular, ele escrevera: "Eu chamei a enfermeira." A Laura guardou o cartão dentro da gaveta de cabeceira. Nunca chamou o João de herói. Ele nunca se chamou assim. Eles voltaram a discutir desenhos animados e jogos de parquinho quase que imediatamente. A amizade deles ajudou a tornar a emergência menor do que a identidade inteira de Laura. No caminho para a casa da escola Monteiro Lobato, ninguém pediu para a Laura decidir. Marcos e eu aprendemos que os adultos podiam transformar até mesmo perguntas de apoio em pressão, se as repetíssemos com frequência suficiente. 3 dias depois, a Laura trouxe o folheto de transferência para a cozinha. Colocou-o à nossa frente. "Não quero esta escola." O Marcos a olhou com atenção. "Você quer a Monteiro Lobato?" "Quero a turma da senhora Salles." "Tem certeza?" A Laura balançou a cabeça. "Não." O Marcos quase sorriu. Era uma resposta honesta. "Você não precisa ter certeza absoluta", eu disse a ela. "E se eu ficar com medo? Você nos conta. E se eu quiser ir para casa? Nós vamos te buscar. E se eu quiser voltar no dia seguinte? Então você volta." Ela pensou por um momento. "A enfermeira Teresa pode verificar minha bolsinha de manhã?" "Se você quiser." A Laura assentiu. "Então eu quero tentar." O Marcos se levantou e contornou a mesa. Ajoelhou-se ao lado dela. "Tenho orgulho de você." A Laura franziu a testa ligeiramente. "Por voltar?" "Por nos dizer o que você quer." Essa distinção era importante. Retornar não tornava a Laura corajosa. Sair não a teria tornado fraca. Sua vitória foi reconhecer que a escolha pertencia a ela. Na noite anterior ao seu primeiro dia de volta, a Laura arrumou seu suéter amarelo. Era o mesmo que usara na manhã da emergência. Ofereci outro sem pensar. Ela balançou a cabeça. "Gosto deste." Colocou a bolsinha azul ao lado dele. Antes de dormir, verifiquei o inalador. A Laura me observou. "Eu posso verificar", disse ela.
Entreguei a ela. Ela o verificou da maneira que seu médico e a Teresa lhe ensinaram. Devolveu-o à bolsinha e fechou o zíper. Seguro e pronto, disse o Marcos da porta. A Laura sorriu com a frase familiar. Na manhã seguinte, nós 3 fomos para a escola Monteiro Lobato. O estacionamento estava lotado de ônibus e famílias. Para mim, cada parte do prédio carregava uma memória. A secretaria onde o Roberto uma vez controlou a explicação, o corredor por onde o João correu, a sala de aula onde a Elaine trancou a mesa. Mas a Laura não olhou para a cantiga sala de Elaine quando entramos. Caminhou diretamente para o escritório de Teresa. A Teresa verificou a bolsinha apenas porque a Laura pediu. Tudo está pronto, disse ela. A Laura ajustou a alça sobre o ombro. A senhora Sayles esperava do lado de fora da sala de aula. O João estava a poucos metros atrás dela, conversando com outro aluno. Quando ele notou a Laura, seu rosto se iluminou. Você voltou? A Laura assentiu. Sim. Ele apontou para a carteira ao lado da sua. Guardei essa. A senhora Sayles se afastou, deixando a porta completamente aberta. A Laura olhou para Marcos e para mim. Esperei que ela nos pedisse para entrar. Em vez disso, ela soltou minha mão. Vocês estarão aqui depois da aula? Estaremos bem aqui fora, eu disse. Ela deu 2 passos e parou. Seus dedos tocaram a bolsinha azul. Por um segundo assustador, pensei que ela pudesse mudar de ideia. Ela olhou para a senhora Sayles. Se eu precisar disso, não preciso pedir? Você não precisa pedir. A Laura assentiu uma vez. Em seguida, entrou. O Marcos colocou a mão nas minhas costas enquanto observávamos do corredor. A Laura atravessou a sala e sentou-se ao lado de João. Os outros alunos desempacotavam lápis, pastas e cadernos. Suas vozes enchiam a sala com o ruído comum que desaparecera quando a Laura desmaiou. Ninguém olhou para seu inalador. Ninguém lhe pediu para escondê-lo. Nenhum adulto o pegou. A Laura colocou a mochila debaixo da carteira, mas manteve a bolsinha azul sobre o ombro. A senhora Sayles começou a aula da manhã. A Laura abriu o caderno. Em seguida, olhou para o corredor uma última vez. Eu sorri. Ela sorriu de volta. E com o remédio que antes lhe fora ensinado a esconder, repousando onde todos podiam ver, minha filha baixou o lápis para a página e começou seu dia.